I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então. Nós estamos no nosso terceiro encontro das aulas de Química Analítica e Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre amostragem. Na verdade, antes de falar sobre a amostragem, deixa eu colocar aqui em tela inteira, aqui na sala do Moodle, né? Na nossa última aula, na semana passada, nós conversamos sobre o laboratório. Então, aqui no nosso material, na sala do Moodle, nós temos aqui o livro didático, e nesse livro didático, eu acho que a minha internet deu uma queda aqui, mas como eu estava falando na aula passada, nós estávamos falando sobre o laboratório. O laboratório é uma sala de aula, no nosso caso, diferenciada. Por que eu falo que é uma sala de aula diferenciada? Porque nós vamos criar certas habilidades através de aulas experimentais. Eu peço só um momentinho, tá? Que eu vou tentar reiniciar a minha internet e já volto, só um pouquinho. Nessa sala de aula diferenciada, nós temos que ter certos cuidados. Por que ter certos cuidados? Porque no laboratório, nós temos uma série de equipamentos e substâncias que podem gerar um certo risco. Por exemplo, nós utilizamos gás de cozinha porque a gente aquece muitos experimentos, né? A gente provoca uma transformação com a ação de calor. Então, o gás, se não for manuseado de forma adequada, ele pode gerar um risco de incêndio, de explosão. Trabalhamos também com equipamentos elétricos. E a eletricidade também pode gerar riscos. E sem falar também dos compostos químicos, né? Dos reagentes. Esses reagentes, eles podem, muitos deles, né? Podem serem tóxicos. Então, podem gerar intoxicações se não forem manuseados corretamente. Desde os gasosos, os líquidos, ou até mesmo os sólidos. Então, por isso, nós temos uma série de regras de como se portar dentro do laboratório. Então, aqui ele mostra, né, o que é o laboratório, ele fala justamente isso que eu disse, que é uma sala de aula diferenciada. No nosso livro-texto fala sobre as normas de segurança que a gente tem que ter no laboratório, principalmente evitar qualquer tipo de brincadeira. É indispensável o uso de guarda-pó, não se deve comer, beber ou fumar, né? Fumar muito menos. Por quê? Porque justamente tem um manuseio de produtos que possam ser tóxicos, nós não sabemos quem utiliza ou utilizou o laboratório anteriormente, né? Antes de nós irmos até lá. E isso pode, se alguém vai querer comer e coloca o seu alimento em cima da bancada, que possa estar contaminada, vai acabar provocando uma intoxicação, né? Então, tem que tomar cuidado. No laboratório, é terminantemente proibido você comer qualquer coisa ou beber, né, no laboratório. Claro, existem laboratórios específicos, como o laboratório de análise sensorial, em que daí você usa os seus sentidos, mas aí ele já é um laboratório específico. Nós estamos falando do laboratório de análises, né, o laboratório de análises químicas ou físico-químicas. Bom, então aqui tem uma série de normas que se deve seguir
para você se portar, né, dentro de um laboratório, para que não haja nenhum tipo de acidente. Um outro item é a segurança no laboratório, justamente porque nós manuseamos fogo, nós podemos ter itens que possam gerar explosões, desde o gás ou então substâncias tóxicas que possam gerar as intoxicações. Tem alguma simbologia ali também que vocês podem ver nessa página. Eu estou com uma flutuação na minha internet, por isso que está caindo a nossa apresentação. Além disso, né, além desse segurança no laboratório, a gente também falou sobre alguns acidentes comuns e o que se faz com como primeiros socorros, né? Principalmente queimaduras. Existem alguns tipos de queimadura, como queimadura seca ou queimadura úmida. Queimadura seca através da chama, de uma chama ou material sólido aquecido, como o bastão de vidro. O vidro em si, ele é um material que ele não denota que ele está quente ou não. Então, como nós temos a nossa pele, ele é muito sensível, se você pegar um equipamento de vidro que está quente, ele vai provocar uma queimadura na sua mão, porque nós somos muito sensíveis. Então, o vidro quente e o vidro frio são idênticos, não muda nada. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado quando manusear esse tipo de equipamento. E o úmido é queimaduras químicas, por exemplo, uma solução de ácido concentrado, uma solução concentrada de material cáustico, né, alcalino. Isso também pode provocar queimaduras, né? Então, tem que tomar cuidado. E também falamos sobre alguns equipamentos de laboratório, alguns materiais utilizados e equipamentos de laboratório. Quando a gente fala em materiais e equipamentos dentro do laboratório, nós temos uma infinidade de materiais, né? Vejam só, nós temos materiais de vidraria, são os copos de Becker, copos de Erlenmeyer. Nós temos os materiais para a medida de volume, proveta, bureta, as pipetas, pipeta graduada, pipeta volumétrica. Nós temos os funis, funil comum, funil de bromo, né? Nós temos também placa de Petri, que é justamente para trabalhar com material biológico. Vidro de relógio, que é justamente para auxiliar na pesagem de um determinado reagente ou material. E temos também outros acessórios, como espátulas, o bastão de vidro, tem pipeta pasté, que pode ser de plástica, conta-gotas, frascos, piceta, que é justamente para rápido de água, podendo ser água destilada ou água deionizada, rolhas, fura-rolha, né? Furador de rolha. O que mais que a gente pode ter? Temos balão volumétrico, balão para destilação, Kitasato, e assim uma infinidade de materiais de vidros, né? Ou a vidraria que a gente fala, coluna de destilação, e assim vai uma infinidade desses equipamentos. Temos também suporte universal, geralmente ele é de metal. Tem também as garras metálicas para se montar equipamentos que a gente possa utilizar como destilador ou um equipamento de titulação. Requer esses equipamentos para suporte. Além disso,
nós temos os equipamentos, como balança semi-analítica, analítica, estufa, temos capela, temos equipamentos como destilador de nitrogênio, que mais? Shakers, que são equipamentos de agitação para aquelas reações que necessitam de uma agitação durante um certo tempo. Temos também, que mais? Espectrofotômetro, que é um equipamento de análise, né, que a gente usa muito no laboratório, principalmente para alimentos. Então, nós temos uma infinidade de equipamentos. A nossa tarefa, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, a nossa tarefa, nós tentamos fazer com que ela fosse um diferenciado possível. A gente pensou que a nossa tarefa, lá do estudo 2, tá? Quem não assistiu a aula, né, com a Maria, aqui já está a aula disponível, tá? Está lá na página do Moodle, e aqui a gente dá todas as dicas, tá? De como fazer a tarefa 2. Então, aqui é a tarefa 2, materiais de laboratório. Aqui, então, nesse estudo, ó, são equipamentos de utensílio. Aqui você vai criar uma página com o seu nome. Se eu clicar no mapa aqui, ó, nós vamos observar que nós temos a Amanda, que já fez, e o Leandro. Então, tem pessoas que não fizeram ainda. Eu coloquei aqui como os exemplos, ó, eu coloquei aqui no Jesus 2, aqui, ó, botei o Becker. Então, o que você tem que fazer? Você tem que adicionar uma página, tá? Criar uma página nova e vai colocar, no mínimo, 6 equipamentos, desde que não estejam mais aqui. Então, você tem que entrar lá das outras pessoas. Por exemplo, vamos olhar o que a Amanda fez. A Amanda colocou ali, ó, placa de Petri, bico de Bunsen. Então, não faz sentido eu colocar isso também. Vou pegar outros. Colocou aqui a pera de sucção, colocou as pipetas graduadas, os kitasatos, o funil de bromo. Então, esses equipamentos eu não posso usar mais. Ah, professor, e como é que eu faço, então? Deixa eu voltar lá. Está visualizando, ó. Vejam bem. Aqui ao lado tem uma página de navegação. E aqui está essa tarefa, que é materiais de laboratório. Você vem aqui, ó, em criar nova página. Quando você clica aqui... Então, quando você clica lá em criar uma nova página, ele vai abrir uma página em que você vai digitar o seu nome, vai estar lá HTML e embaixo criar. E aí você criou o seu espaço. Deixa ele voltar aqui a minha conexão, que eu já mostro para vocês, tá? E ali você vai completar com o quê? Você vai completar com o nome do equipamento, qual é a utilidade desse equipamento dentro do laboratório, e vai procurar uma foto na internet desse equipamento. Eu só peço a vocês que embaixo vocês coloquem qual é o site que você tirou, né? Coloque lá como fonte. Por quê? Porque muitas imagens da internet, elas têm direitos autorais. Então, para prevenir qualquer problema, a gente coloca lá a fonte para não ter esse tipo de erro, né? De problema, né? De ser notificado ou pedir que pague multa ou coisa parecida. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito quando se faz qualquer trabalho pegando imagens na internet. Existem alguns sites, né, que são de imagens gratuitas, né? Mas é bom também fazer referência ao site da onde você tirou, mesmo que ele seja de imagens gratuitas. Então, ó, quando eu cliquei lá, ó, ele vai abrir essa página aqui.
Nessa página aqui, ó, você vai colocar aqui onde está criar nova página, você vai colocar o seu nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Jesus 3. Já tem, acho, uma 2 lá. E criar. O que ele vai fazer? Ele vai criar esse espaço aqui. E aqui é onde eu vou criar, colocando os nomes. Além do nome, eu vou colocar ali a imagem, né? O porquê, para que serve. Isso tudo você vai trabalhar aqui nesse ambiente. Depois, vai lá no final, salvar. Se não salvar, vai perder tudo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Sei lá, tubo de ensaio. Eu vou lá. Para que serve o tubo de ensaio? Vamos pegar aqui Vamos procurar no Google. Tubo de ensaio. Aqui. Ó, tem aqui a Infoescola. Vamos pegar a Infoescola para a gente ver. Olha, o que é o tubo de ensaio? O tubo de ensaio é um recipiente. Mas vocês viram até eu colocar ali as fotos, né? Então, o que você faz? Você faz isso para todos eles. Coloca os 6 ali. Depois que colocou os 6, clica em salvar e aí ele vai estar postado lá, conforme fez a Amanda, provavelmente conforme fez o Leandro. Vocês têm até para inserir a tarefa 2, o prazo é até hoje, às 23 horas e 55 minutos, porque é o que o sistema dá. Se o sistema desse para colocar 59, né, eu colocava, mas é 23 horas e 55 minutos. É uma coisa bem simples, gente. Você vai, faz uma pesquisa, encontra num site lá, vê quais são os equipamentos. Olhe primeiro os dos outros. Isso aqui é para ser uma tarefa colaborativa. Como assim colaborativa, professor? Você olhar dos outros, se você quiser comentar, né, o trabalho dos outros, você pode fazer. Pode falar, Patrícia. Não, como é que eu faço para acessar o das meninas aí? Eu vou ficar vou mexer depois com mais curiosidade no Moodle para ver. Isso, mas é o seguinte, quando você entrar no Moodle, lá na tarefa, tem lá editar, tem lá administração e tem um mapa. Se você clicar no mapa, você vai ver todos que colocaram páginas dentro da tarefa. Aí vai ter da Amanda, vai ter do Leandro, tá? De quem colocou lá material. Vai ter lá, eu coloquei o material explicando para vocês, certo? Então, é só olhar isso lá que vai ajudar vocês no desenvolver dessa tarefa. Então, por isso eu peço a vocês que façam a tarefa. Deixa eu também explicar uma outra coisa. Eu falei nisso no primeiro encontro, né? Do nosso primeiro encontro, que cada tarefa, cada estudo tem uma tarefa. Nós vamos ter 10 encontros. 4 nesse final de ano e os outros 6 vai começar lá em fevereiro. Vai ser fevereiro e março. Então, os 5 primeiros estudos têm 5 atividades. A soma das 5 atividades vai dar a nota da avaliação 1. Então, como eu estava falando, essas 5 atividades, elas vão compor a avaliação 1. Então, olha, ele parou aqui na página que eu estava mostrando para vocês. Ó. Quando você clica em salvar, já vou falar das atividades. Quando você clica em salvar, ela vai aparecer aqui, ó, apareceu. Para você ver das outras pessoas, você vem em mapa, tá vendo aqui, ó, tá visualizar, editar, comentários, você pode comentar, histórico, mapa, arquivos, administração. Você vai em mapa. O que vai aparecer ali, ó, no mapa? Todos aqueles que
colocaram materiais aqui. Então, Amanda, eu, né, coloquei aqui como exemplo, e aqui você tem o Leandro. Em mapa, para acessar, você clica, por exemplo, vamos olhar o do Leandro. Você clicou e aparece aqui, ó, o material que ele colocou. Os materiais, né? Não, ele já colocou espectrofotômetro, ele já colocou destilador de água, já não pode, chapa aquecedora, balão volumétrico, balão de destilação. Então, esses materiais vocês não podem colocar. Balão de fundo chato. Certo? E para criar, você vai aqui ao lado, opa, passei, aqui, ó, ao lado, nessa parte de navegação, que diz ali, criar nova página, como eu já mostrei. Bom, vamos voltar lá para o nosso material, nosso estudo. Como eu estava falando para vocês, cada atividade, cada estudo tem uma atividade. Aqui é a atividade 2. Então, tem atividade 1, tem atividade 2, 3, 4, 5. Ao final das 5, eu fecho a avaliação 1. Se você perdeu a atividade, não entrou em contato, não falou por quê, né, não ter feito essas atividades, perdeu o prazo, não se justificou, você fica sem aquela nota. Se você perder 3, você vai ficar com a média abaixo de 6, então a avaliação vai ficar abaixo de 6. Você tem direito a fazer a recuperação dessa avaliação. E aí, a recuperação vai ser uma prova, nós vamos marcar o dia, e aí eu vou colocar o link lá, vai ser no Moodle, que vai ter um horário que ela vai estar aberta, de tal horário a tal horário. E aí vocês entram nesse horário, lá no Moodle, e vão fazer a sua avaliação. Porque daí ela vai ser a avaliação de recuperação. Isso vai acontecer tanto para a avaliação 1 como para a avaliação 2. Por isso eu digo, façam. Ah, professor, estou com dificuldade. Entre em contato, converse com o professor. É o período de 1 semana, são atividades diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque nós não estamos cobrando Em alguns momentos, nós vamos cobrar um questionário, ou uma conta, ou coisa parecida. Mas vocês podem ver que nossos objetivos aqui é entender o que é o laboratório, entender qual a função dos certos equipamentos, e depois como fazer e quais os métodos que a gente utiliza. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Façam as atividades, né, que daí ela vai compondo a sua nota. Fez a contento, vai sair com 10. Agora, se não fez 2 ou 3, já vai ficar complicado, já vai ter que fazer a recuperação. E a recuperação, daí, é a prova dos 5 estudos. Você vai ter que pegar esses 5 estudos, estudar, esses 5 estudos e fazer essa avaliação. Ok? Tudo certo? Dúvidas? Tudo certo, professor. Ok, então vamos lá para o nosso estudo 3, que é o de hoje. Então, no estudo 3, nós vamos falar sobre amostragem. Então, aqui nós temos nosso livro didático 3. Aqui, ó, nós vamos falar sobre amostragem. O que é amostragem? A amostragem é uma coisa, é uma maneira que você tem de pegar uma amostra de uma população, né? Que pode ser, no nosso caso aqui, no curso de alimentos, elas podem ser de soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas, líquidas ou sólidas, né? Que podem ser sucos e bebidas, pode ser também de material sólido, como aqui falou solo, mas pode ser grãos, farinhas, ou pode ser de alimentos mesmo, como uva, maçã, salgadinho, num restaurante, né? Tudo isso pode ser
no supermercado. Aqui, por exemplo, ó, no supermercado, dependendo do órgão que fiscaliza a questão de alimentos nos estados, que geralmente é o MAPA, eles podem chegar no supermercado e coletar uma amostra, por exemplo, do estoque desses alimentos que estão sendo ofertados pelo supermercado. Os restaurantes, sabe? Então, dependendo do estado, eles são mais rigorosos. Cada estabelecimento que oferta alimentação, eles têm que tirar uma amostra, tem que congelar, tem que botar em refrigeração, porque se houver qualquer problema de intoxicação, ele tem uma amostra para determinar o que causou isso. Se foi negligência, se foi algum problema de não teve boas práticas. Então, depende do estado, tem. E até mesmo no campo, né? Vou lá para o campo e tiro uma amostra das frutas para acompanhar a maturação. Por exemplo, tem muitas indústrias que processam esses materiais, né? Que têm seus pomares. Então, eles têm que fazer um controle, né? Se está maduro ou não está. Ou até mesmo no lote, né? Aqui eu coloquei de vinho, por exemplo. Então, dentro de um lote, eu tiro uma amostra desse lote para ver se está em conformidade com a legislação. Então, tem que fazer uma série de análises, né? Então, tenho que pegar uma amostra representativa. Quando a gente fala em análise química, a análise química, ela compreende todo um processo de técnicas, né, para poder expressar as informações que nós queremos. Então, começa com a definição do problema analítico. Preciso me perguntar, como assim, professor? O que eu quero de informação analítica? Qual é a informação? Por exemplo, se eu quero só saber o que tem, então eu vou procurar métodos que me dão somente a qualidade do que está naquele alimento. Agora, se eu quero saber quantidade, aí eu tenho que escolher um método que me dê a quantidade desse material. Então, conforme o que eu quero saber, eu escolho um método, pego uma amostra, faço a amostragem e vou fazer um tratamento da amostra para daí sim eu começar as minhas medidas analíticas. Faço a calibração do meu equipamento, faço a minha medida, avalio os resultados, se o método está dentro ou não está, e depois eu começo a fazer todas as minhas análises. Vejam, em indústria, ele tem que ter um certo controle do que ele está produzindo. Primeiro, da matéria-prima que chega. Segundo, de todo o processo. E, por último, do produto que ele desenvolveu. Ele tem que tirar amostras regulares e mandar para o laboratório analisar. Nesse estudo, a gente vai falar da amostragem e um pouquinho do tratamento da amostra. O que vem a ser uma amostragem? É um processo de selecionar, remover uma pequena representativa e suficiente parte de um todo a partir do qual será feita a análise. Então, veja, eu tenho que tirar daquele universo que eu quero analisar uma amostra, uma parte para poder fazer as análises. Aqui, então, ele vai mostrar, né, vai falar aqui os tipos de amostras que nós temos, conforme a dimensão da amostra, como é que ela é classificada, os constituintes, se eu quero analisar um majoritário, um minoritário, traço, ultratraço, por exemplo, traço e ultratraço, a gente usa se eu quero saber se ele está contaminado ou não. E aí eu trabalho com esses traço, ultratraço. Mas aí eu tenho que usar já
equipamentos mais modernos para fazer esse tipo de análise. E aqui ele fala sobre a análise de amostras reais. Bom, aqui tem uma leitura complementar, que é bem interessante para vocês, que são as normas do Instituto Adolfo Lutz sobre os métodos físico-químicos para análise de alimentos. Ele é um material complementar, quer dizer, você leia ou olhe como você quiser. O capítulo 3 fala da colheita de amostras. E no início do capítulo 4 fala sobre a preparação de amostras. No 9 ele fala sobre bebidas alcoólicas, mas durante todo o manual, né, ele vai falar sobre alimentos, tá? Ele fala sobre alimentos em geral. Por exemplo, proteína, açúcar. Ele vai falando sobre os constituintes básicos dos alimentos. Então, eu indico fazer uma leitura desse material, nem que seja só para dar uma olhada por cima. A importância de uma boa amostragem. Aqui é importante salientar que o sucesso da análise depende da amostragem. E muitas vezes, praticamente 70% de todo o processo de análise, ele é voltado na amostragem, né? Por quê? Porque a amostragem ele vai até onde você tem o seu material de estudo, que não é no laboratório muitas vezes. Pode ser no campo, pode ser no supermercado, pode ser na indústria, na linha de produção. Então, a amostragem, muitas vezes, se ela for feita de maneira errada, a tua análise vai ser errada. Aqui tem uma leitura obrigatória. Quando a gente fala que a leitura é obrigatória, é porque você tem que ler esse material. É um artigo, tá, que fala da amostra e o sucesso da análise. A importância do preparo da amostra. Então, por isso, ele é uma leitura obrigatória. Tem 4 ou 5 páginas, né, mas é muito importante fazer essa leitura. A amostragem no laboratório. Então, aqui, né, tem um diagrama que mostra bem o que significa isso. A minha amostra de laboratório, ela é homogênea? Se a sua resposta for não, você tem que fazer tem que quartear, misturar, peneirar, moer, homogeneizar. Depois de homogeneizado, aí sim eu posso tirar uma alíquota, uma pequena parte ainda dessa amostra para fazer a análise. Bom, mas o que é quartear? Misturar, lógico, né? Você vai colocar outros componentes, água, se for peneirar, né? Vai usar uma separação por granulometria diferenciada, moer, se for o caso. Mas o que é o quartear? Aqui tem um vídeo, se não me engano aqui, eu não sei se é terra ou se é café, mas eu posso fazer para grãos também, para farinhas. Quartear, então aqui tem, nesse vídeo fala sobre isso. E aqui tem uma leitura complementar que mostra justamente no item 1 e 2 sobre esses processos que a gente deve fazer de amostragem e de preparação das amostras. E no último item, no item 6, aqui fala sobre amostragem e preparação de amostras também. Aqui ele vai falar sobre controle de maturação da uva. É um vídeo da EPAMIG que fala como é que eu vou fazer a amostragem dessas frutas no campo. Depois, como eu preparo essas frutas que foram coletadas para iniciar a análise. Esse vídeo aqui é um pouquinho maior, deve ter os seus 14, 15 minutos, porque ele também vai falar das análises, tá? Mas o importante é a preparação. E aqui já voltado, né, para a questão de alimentos, como ele vai preparar o alimento que foi coletado, por exemplo, num estabelecimento. Então, vocês vão ver que ele usa aqui um... Ele vai usar um alimento específico. Olha aqui, ó.
amostras para análise, elas devem estar em temperatura ambiente. E aqui você vai ver, ele é um pastelzinho assado, se não me engano. Dependendo do que você quer, do tipo de alimento que você vai analisar, vejam, esses tipos de materiais, eles são bem heterogêneos, então eu tenho que torná-lo homogêneo o mais possível, né, para que a minha análise aconteça de forma efetiva. Então, peço a vocês, desenvolvam as suas leituras, façam, né, assistam os vídeos que nós estamos disponíveis aqui, para daí, quando você chegar na atividade... Então, nessa amostragem, nessa atividade, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pesquisar na internet, vocês vão pegar na internet, eu aconselho vocês a usarem o Google Acadêmico, só clicar lá em Acadêmico no Google normal, que ele vai mostrar lá Google Acadêmico. Por quê? Porque daí ele vai buscar artigos científicos. Você vai procurar artigos na área de alimentos, de análise de alimentos. Você escolhe uma característica, açúcar numa fruta, ou índice de proteína, sei lá. E aí você vai identificar como é que foi feita a amostragem. Você vai pegar e vai dizer qual que é a amostra que foi utilizado, se ele fez preparação ou não dessa amostra. Claro, tem que indicar o nome dos autores e o título do artigo. E indicar o endereço da web, né? o endereço da internet, onde você pesquisou, onde você pegou essas informações. Por quê? Porque é a minha maneira de entrar lá no artigo, olhar se você fez se você tirou de forma correta o que nós queremos. Tá? Essa é a atividade 3. A atividade 3, ela vai começar hoje, né? Vai ficar aberta hoje e vai até o dia 25. Então, ela vai até o dia 25. Então, voltamos lá, aqui nós estamos no vídeo, vamos voltar lá para... Vai ter a amostragem, que é a atividade 3. Aqui ele fala, ó, caros estudantes, nessa atividade você terá que pesquisar um artigo na área de alimentos e identificar como foi realizada a amostragem. Você deverá descrever a metodologia da amostragem, indicar o autor e o endereço do artigo, ou indicar a referência. Você poderá também indexar o artigo na resolução da atividade. Por exemplo, vamos pegar lá, ó. Lembra que eu falei, ó? Coloca aqui, ó, acadêmico. Aqui, ó. Aqui, ó, Google Acadêmico ou Google Scholar, né? Você entra lá e aí vamos digitar, sei lá, o que nós queremos saber? Análise de açúcar, de açúcares redutores em maçã. Sei lá, vou colocar aqui. Olha só a quantidade que veio. Qualidade pós-colheita de cultivares bananeira do grupo maçã. Não. Análise de aptidão na indústria 6 cultivares de maçã. Posso pegar isso aqui. Vou abrir aqui o artigo. Ó, ele veio na plataforma do Cielo. Aqui tem ele em PDF. Então, ele vai abrir o artigo. Ó, aqui está o endereço dele. Isso você já pode colocar daí na referência, no seu trabalho. E aí ele vai falando aqui, ó. O que você vai pegar? Onde você vai ter essas informações? Nos materiais e métodos. Olha, aqui ele fala, ó, as amostras, deixa eu colocar um pouco maior, né? Tá pequenininho. Então ele fala aqui, ó,
Material. As amostras foram cedidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, Estação Experimental de Caçador, e compreenderam frutas das cultivares Gala, Eva, Rainha, Fred Hogue, Imperatriz e Sansa, colhidas durante a safra 2001-2002. Os reagentes químicos utilizados foram padrão. Tá, vamos ver o que ele fez de método. As maçãs foram mantidas sob refrigeração 8 graus por no máximo 2 dias e processadas em nível de laboratório como figura. Então, aqui está na figura. Ó. O que eles fizeram? Pegaram a maçã, fizeram uma seleção e limpeza, trituraram, prensaram 5 minutos, aí colocaram no mosto, colocaram a adição de pectinase, ó, isso aqui tudo é tratamento, ó. Fizeram uma trasfega, adição de bentonite, filtração em papel, engarrafamento, tratamento térmico. E aí eles tiveram suco clarificado. O que mais que eles fizeram? Aqui ele diz isso, ó. Até a obtenção do produto clarificado uniforme, os açúcares foram determinados por, aqui, ó, aqui é um método, segundo o método oficial Turner e Brunner, sendo a glucose determinada especificamente pelo método enzimático colorimétrico. Então, ele não fala a quantidade, mas ele foi uma amostra de maçã colhida, né, pela EPAGRE. Então, ele fala aqui, inclusive, qual é o método de determinação. Então, aqui você vai dizer, se fosse pegar esse, né? As amostras foram cedidas e aqui estão as cultivares colhidas nessa safra. E depois, o que foi feito com a maçã? Foi feito todo esse processo aqui, que diz aqui, ó, fluxograma de obtenção de suco clarificado. É isso. Ah, vou colocar o nome dos autores. Os autores estão aqui. Ó, Cícero Paganini, Alessandro Nogueira, Frederico Denardi e Gilvan Wozniak. Qual que é o título do trabalho? Análise das 6 cultivares. Qual é o endereço? Aqui, ó, o endereço é esse aqui. www.cielo.br. Isso que vocês vão ter que fazer. Pode fazer num Word, pode fazer em PDF. Ah, professor, mas eu estou com dificuldade de fazer isso. Coloca numa folha, escreve numa folha esses dados, né, e tira uma foto. Pode anexar com a foto. Onde? Aqui, ó. Porque aqui vai aparecer para vocês enviar. E aí você clica ali, ele vai dar a opção de você enviar. Até quando vocês têm para entregar este material? Hoje é dia 18, 7 dias. 7 dias é Natal, 25. Então, você tem até 23 horas e 55 minutos do dia 25 para enviar a sua tarefa. Tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro, semana que vem nós não temos encontro síncrono, porque é Natal, mas no nosso calendário está o dia 21, que é segunda-feira, que vai ser o estudo 4. O estudo 4 eu estou terminando aqui, vou fazer algumas gravações de vídeo, e utilizar bastante vídeo, para orientar vocês em como proceder para, de repente, vocês resolverem a atividade. A atividade de vocês, a 4, vai ficar até fevereiro para ser resolvida. Tá? Por quê? Porque daí a gente vai começar o estudo 4 na semana que vem. Então, até o dia que nós retornarmos na próxima aula, que vai ser lá em fevereiro, vai ficar aberto para você entregar a sua atividade. Tá? Pergunto a vocês, dúvidas? Não, professor. Até o momento, não, professor. Então,
Deixa eu parar aqui, interromper aqui. Então, eu peço a vocês que comecem os seus estudos. Se vocês não fizeram a atividade 2, façam, né? Façam essa atividade. Tem até hoje às 23 horas e 55 minutos. E entreguem, né, essa atividade e comecem os estudos para os estudos da unidade 3. Certo? E eu já desejo a vocês um Feliz Natal, né, que já é semana que vem. Que se cuidem, né? Nós estamos num momento bem complicado, né? E que nós temos que tomar muito cuidado por nós e por aqueles que nós amamos, né? Os nossos parentes, os colegas, vizinhos, companheiros, porque nós podemos não ter nada, mas os nossos podem não ter a mesma sorte, tá? Eu falo para vocês porque eu estou numa cidade grande, né, que é Joinville, tem 800 mil habitantes e a coisa está meio que saindo do controle, por isso eu falo para vocês, tomem cuidado onde vocês estão. Eu sei que a Maria está em São Paulo, né, Maria? Não sei se a Patrícia está em Urupema ou se está no Rio, Não, sei. estou no Rio de Janeiro. Também não está fácil, também, né? Ficando complicado. Nossa, professor, aqui tá horrível. E eu ainda fiquei com sintomas, né, de Covid. Aí eu fiquei muito preocupada, né, porque eu tive contato com a minha avó, mas aí ainda bem que eu fui fazer o teste, estava tudo certo em relação a isso. Mas realmente tem que tomar muito cuidado, porque até quem fica dentro de casa tem risco de pegar, né, imagina saindo. Se vai ter que sair, se proteja, use máscara, use o álcool, né? Tome bastante cuidado. Não descuide, não coloquem a mão em superfícies, depois coloquem no olho, na boca, nariz. Tomem cuidado, porque é uma doença que é terrível, tá? Então, eu volto a insistir, tomem cuidado com essa pandemia. Então, eu desejo a vocês boas festas, né? Façam as atividades, não esqueçam, e até o ano que vem, né? Qualquer dúvida, no WhatsApp, tá? Estarei à disposição, ou pelo fórum de dúvidas lá no Moodle. Tá certo? Tudo certo, professor. Obrigada. Tchau, tchau, então. Sim, professor. Boas festas também. Para você e para sua família. Tchau, tchau.